Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Uma celebração como essa enche o nosso coração e a nossa vida de expectativas e de certeza de que neste lugar há um momento, há uma oportunidade, há um tempo de Deus para mim e para a sua vida. Ver essas crianças apresentando, ver essa interpretação, esse tempo de louvor onde celebramos e cantamos juntos, não quaisquer canções, mas canções que exaltam, que glorificam o nome de Deus, que falam dos conteúdos bíblicos acerca de Deus, deve trazer sobre a mim e a sua vida uma grande convicção de que Deus está neste lugar. A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E se nós estamos aqui nessa noite com um coração sincero, honesto, transparente diante do Senhor, com certeza Deus está falando. E cabe a mim e a você dedicarmos todo o nosso coração e toda a nossa vida na intenção de ouvi-lo e compreender aquilo que Ele vem dizendo a nós. Uma mensagem sempre de amor, sempre de misericórdia, sempre de perdão, sempre de esperança. Esse é o caráter do nosso Deus. Essa é a vida de Deus que nós experimentamos quando nós nos dispomos a servi-lo. Somos confrontados, mas somos confrontados para que a vida abundante ela transborde de fato em nossas vidas. É o agir de Deus, é o fazer de Deus em mim e em você que trazem esse confronto, mas nos levam também a nos aproximarmos dele e sermos cada dia mais parecidos com Jesus. E a nossa oração é para que nessa noite você saia aqui deste lugar com a compreensão de que nós podemos ser ainda mais parecidos com Jesus. Quero te convidar a fazer uma oração antes de meditarmos na palavra do Senhor. Senhor Deus, nossa gratidão a Ti por tudo aquilo que vivemos até agora e o nosso clamor, ó Deus, para que a Sua palavra que será proclamada seja viva, seja eficaz, transforme os nossos corações, desafie as nossas concepções da vida, Senhor, e nos aproxime cada vez mais do Deus soberano, do Deus verdadeiro, do Deus poderoso e misericordioso e cheio de amor, a quem nós viemos servir e que nós desejamos, esperamos que faça morada e transformação em nossas vidas. Se há pessoas aqui neste lugar angustiadas, Senhor, eu peço que o Senhor traga consolo sobre suas vidas. Se há pessoas que estão aqui oprimidas, que eles encontrem libertação aqui nessa noite. Se há pessoas que têm enfermidades, Senhor, físicas, emocionais, espirituais, que eles encontrem em Ti o consolo e a cura para as suas vidas. E que nós, enquanto Teu povo, possamos sair daqui declarando que nós tivemos um encontro com o verdadeiro Deus, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis fica fácil, não é? É o primeiro livro da Bíblia e você vai abrir no capítulo 8, no versículo 18. Se porventura você está sem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar pela tela. Nós vamos projetar o texto aí na tela também. Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Então saiu Noé e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todo animal. Saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas ou puros, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem
tornarei a ferir todos os viventes como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Até aqui a palavra do Senhor. Esse texto, ele fala de um personagem muito conhecido. Desde os tempos de crianças, se nós pedíssemos para as nossas crianças contarem a história de Noé, com certeza eles saberiam contar até com mais detalhes do que eu e você poderíamos imaginar. É uma história que ela é vivida e ela é revivida. E talvez esse seja um grande desafio para mim e para você, compreendermos o que pode vir de Deus a partir dos ensinamentos dessa passagem, desse texto, dessa história, desse personagem. E o meu desafio para você é que o seu coração esteja disposto, aberto, permitindo que o Espírito de Deus fale ao seu coração de maneira íntegra e sem defesas e sem barreiras, porque o Senhor deseja falar comigo e com você dessa forma. A história de Noé começa no capítulo 6, dizendo que o mundo ele estava mergulhado na maldade. Havia caos em todos os sentidos, em todas as esferas da vida. A humanidade estava completamente distante dos propósitos de Deus. Os reis, as autoridades, aqueles que governavam sobre a terra, abandonaram completamente todo o princípio, todo o valor, todo o conhecimento de Deus. E eles passaram a viver uma vida totalmente banalizada. Uma vida humana que não tem mais valor e uma vida com Deus que era totalmente desprezada. Isso nos faz lembrar de uma palavra de Paulo lá em Romanos, no capítulo 1, que diz que o homem, tendo conhecido Deus, rejeitou a pessoa, a presença, o conhecimento de Deus, e por isso Deus mesmo o entregou ao seu próprio raciocínio, ou à sua própria loucura, e aí a maldade tomou conta da história, tomou conta do mundo. Imagine uma pessoa como eu e você, que conhecemos a Deus, que conhecemos a Jesus, que servimos ao Senhor, que cantamos esses louvores, que fazemos nossas devocionais todos os dias, que temos nossa vida de desenvolvimento espiritual, vivendo num mundo como esse, onde o caos está instalado, onde a vida não vale mais nada, onde a maldade domina, impera, reina e define as ações de todas as pessoas. O pecado, para sermos bem mais claros. Lágrimas, tristezas, angústias, dúvidas, talvez abateriam o meu e seu coração, como que vivendo isolados dentro de um valor que parece que somente eu e você seguiríamos diante de um mundo totalmente desprovido de qualquer relacionamento com Deus. Você sabe, a palavra de Deus diz que um homem foi achado nessa condição. De toda a humanidade, um homem foi achado justo, um homem foi achado íntegro, um homem foi achado com fé. E esse homem era Noé. Em um mundo sem esperança, havia um homem que temia a Deus. Tamanha era a desesperança, e todos nós sabemos disso, que a decisão divina, por conta da realidade que havia se instalado, era de lavar a terra através do dilúvio. A decisão divina era de encerrar um ciclo, um momento, um período da humanidade e recomeçar. E esse recomeço viria a partir daquele homem. Que chamado, que responsabilidade. Noé é achado justo. Ele é a semente de Deus para o recomeço da história. Ele e a sua família dariam início a essa nova história na humanidade. Bom, o desafio ele é enorme. O desafio ele é inédito e até incompreensível. Não poderei imaginar o que estava por vir. Ele precisa, diante de tal chamado, se posicionar. Por que ele precisa se posicionar? Porque ele precisa deixar todas as suas atividades, emprego, clube, relacionamento social, o futebolzinho do meio de semana, a bocha do final de semana. Ele teria que deixar tudo isso e dedicar-se exclusivamente para esse projeto.
Um projeto que nunca havia acontecido, que nunca havia passado pela mente humana, construir uma arca de 140 metros de comprimento, por 23 de largura e por 14 metros de altura. Um projeto onde, além de construir esse empreendimento gigantesco, receberia animais de todas as espécies. Um projeto que, ao final dele, seria incumbido a ele a responsabilidade de recomeçar. Ele tem que deixar tudo de lado e focar na obediência ao seu chamado. Noé tem um outro desafio, de enfrentar e resistir e saber lidar com as perseguições que naquele processo ele enfrentaria. Porque se os homens eram maus, se a humanidade estava completamente desfocada, deslocada, desprovida da presença do relacionamento com Deus, com certeza, ao verem aquele empreendimento e as explicações e as justificativas de Noé, de que ele havia ouvido a voz de Deus e por isso ele estava construindo aquela arca, com certeza não deixariam ele em paz. Com certeza o perseguiriam. Com certeza o excluiriam socialmente, com certeza o chamariam de maluco, com certeza criariam piadas e histórias acerca de Noé, por conta do seu posicionamento de obedecer a uma voz que lhe havia dado uma missão. E um terceiro desafio que Noé tinha, sem dúvida, era conduzir a sua família naquela jornada, uma jornada maluca, uma coisa completamente ilógica, uma coisa que para nós lermos hoje é fácil, mas para eles viverem naquele período, não tinha nenhum cabimento alguém se dedicar a tudo aquilo. Porque os homens que vivem segundo seus próprios desejos, segundo os seus próprios desígnios, os homens que estão mergulhados na maldade, na corrupção e no pecado, não conseguem perceber o que está ao seu redor, além de si mesmos. É por isso que qualquer coisa que gera um transtorno é gerado também perseguição e provocação. Noé tinha que lidar com as tarefas e o seu dia a dia, que ia mudar completamente. Noé tinha que lidar com a sua rotina, com as perseguições, e Noé tinha que conduzir os seus filhos, as esposas de seus filhos e a sua esposa nessa jornada, que para ele havia sido dada, e ele havia confiado naquela voz que ele havia ouvido. Deus havia falado com Noé. Deus havia enxergado em um mundo completamente caído um homem, que talvez poderia ser a semente dessa nova vida. E se você imaginar o sistema que conduzia a mente, a vida, o coração das pessoas daquele tempo, talvez você vai conseguir imaginar um pouco mais da pressão sobre Noé, que se instalou durante o desafio lançado por Deus a ele. Era uma convocação, era um chamado, era uma missão. Mas pense comigo um pouco além. Apesar de ser alguém que temia a Deus e ser o único, pelo que diz o texto bíblico, a temer ao Senhor, ele e sua família, ainda assim o ser humano é um ser relacional. E havia uns amigos, e haviam os vizinhos, e haviam os familiares, e havia as pessoas ao seu redor, e havia o rapaz do mercado, e havia a pessoa da quitanda, e havia o professor da escola de seus filhos, pessoas com quem naturalmente, inevitavelmente se desenvolvem relacionamentos. Havia as suas propriedades, havia o seu negócio, havia as suas tarefas cotidianas, havia a sua rotina, haviam os seus próprios animais que ele deveria cuidar, havia a sua casa que provavelmente ele mesmo tenha construído. Se Noé tivesse um pouco sequer de apego a alguma dessas coisas, mais do que a presença de Deus, ele não teria encarado esse desafio. Se as prioridades de Noé não fossem ouvir a voz e obedecer a voz e temer ao Senhor e ser obediente ao Senhor e seguir com justiça os desígnios do Senhor, não haveria condição dele cumprir aquela tarefa. Todo aquele complexo de sistema que rodeava aquelas pessoas,
A rejeição, a violência, a ganância, os desejos pessoais sobressaindo aos de qualquer outra pessoa, a imoralidade, a arrogância, a soberba, a autoconfiança. Era isso que reinava, era isso que imperava, era isso que permeava o dia a dia. E com certeza para Noé havia o desejo de que tudo isso fosse resolvido, mas dessa maneira. Não fosse Deus a fonte de vida, não fosse Deus a fonte de significado, o apego às outras coisas teriam derrubado Noé desse projeto. E Noé encara. Ele abandona todos os seus negócios e seus afazeres, ele lida com as zombações, com as zombarias, com as perseguições, ele conduz a sua família para que invista nesse projeto junto com ele, e eles passam a construir a arca. E pasme, eles constroem essa arca. E isso é uma ação totalmente sobrenatural. Eles conseguirem chegar ao final da construção dessa embarcação é uma ação sobrenatural, sem dúvidas. E assim que eles terminam de construir, mais uma ação sobrenatural. Os animais começam a chegar. De repente, os casais em pares passam a fazer fila e entrar e ir aos seus aposentos, às suas baias, aos compartimentos onde eles ficariam hospedados durante aqueles 40 dias e 40 noites, segundo o planejamento narrado até então. A arca, depois de completada a recepção dos seus hóspedes, ela é fechada e por fora. Não dá mais para abrir, não dá mais para sair, não dá mais para correr, não dá mais para fugir. Estamos prontos, agora é a hora. Tudo aquilo que falaram para mim, talvez pode ter passado isso na mente de Noé. Esses homens vão pagar com a língua agora, porque eles vão ver que as águas vão encher e tudo vai acontecer e eles vão correr para cá. Estamos prontos. Senhor, a arca está pronta, os animais estão aqui, a porta está fechada, só faltam as águas. E passa um dia, sol, calor e terra seca. E passam-se 2 dias, sol, calor e terra seca. E passam-se 3 dias, e 4 dias, e 5 dias, e parece que alguma coisa deu errada. Ou as comportas do céu estavam travadas há muito tempo e os anjos não conseguiram abrir, ou Noé não tinha compreendido exatamente o que Deus havia dito para ele fazer. Será que Deus havia falado algo em linguagem figurada? Será que os princípios de Deus e ouvir a voz de Deus era algo alegórico, uma metáfora, algo que não era tão real e tão verdadeiro? Será que Noé confundiu as coisas? Noé se vê numa embarcação, enclausurado, com as outras 6 pessoas de sua família e todos aqueles animais. E à espera da promessa que não vem. Imaginem as dúvidas, imaginem os questionamentos, imagine o conflito que surge já naquele momento, porque uma vida toda dedicada a partir de certo tempo é posta abaixo, porque o tempo passa e as coisas não acontecem. Até que no 7º dia, o 7º dia, o dia amanhece mais nublado, nuvens carregadas, os céus se abrem e a chuva cai. Vamos para a aventura. E chove, e chove. O sol não apareceu naquele dia. Choveu torrencialmente, tempestades, vento forte. Talvez um pouco da calamidade que nós temos visto em algumas regiões do nosso Brasil nos levem a imaginar um pouco do que tenha sido. Eu posso dizer para você, foi muito pior. 40 dias e 40 noites, aonde dia e noite se confundem, já se perde completamente a noção do tempo. Porque só chove, tudo está escuro e a água não para. Para alguns aqui, talvez seria o ingrediente perfeito para entrar debaixo das cobertas, deitar no sofá, pegar um pote de sorvete e assistir a sua série preferida. Maratona, vamos lá.
40 dias de maratona de séries. Alguns iam amar fazer isso. Mas não era bem essa a história. Chuva, chuva e chuva. Alguns estudiosos, historiadores, e o texto bíblico nos demonstra ou nos indicam que a primeira chuva foi a chuva do dilúvio. Não se conhecia a chuva até o momento. Não se conhecia esse movimento natural até aquele momento em que o dilúvio tem o seu início. Mas a chuva vem, e chove em 40 dias, e chove em 40 noites. E as águas sobem, e as águas sobem, e o horizonte pelas comportas, pelas janelas, pela vista da arca, é de que as árvores vão sumindo, os montes vão sumindo, os picos vão sumindo, e aquilo que parece que é muito grande, se torna muito pequeno e simplesmente é engolido pelas águas. A arca totalmente à deriva. Até que, ao final do 40º dia, as águas cessam. Agora fica mais fácil de lidar. Porque agora é só descer da arca e recomeçar a vida. Porque foi isso que Deus havia prometido, 40 dias e 40 noites de chuvas para varrer a terra. Talvez não tenham percebido que a terra precisava de um ralo, não é? E talvez você não tenha compreensão de quantos dias levaram para que as águas baixassem. 150 dias. Sem enxergar um pedacinho de terra sequer. Náufragos, à deriva naquela embarcação. Lembre-se comigo um pouquinho. Quem estava na embarcação? Todos aqueles animais limpos, bonitos e cheirosos, todos passaram por um pet shop antes de entrar na arca, não é? Não. A família de Noé, filhos, noras, esposa, e ali aquele tempo, um bom momento para resolver as pendências ou os conflitos familiares, ou um bom momento para se agravarem os conflitos familiares. Depois de 40 dias, 150 dias, sendo o mesmo cenário, o mesmo movimento, nada acontecia, nada se via. Você consegue imaginar o ambiente pesado, o ambiente depressivo, o ambiente angustiante, o ambiente de dúvidas, de questionamentos, de lutas, porque parecia que aquele instrumento de salvação de Deus para Noé, para recomeçar a humanidade, estava se tornando uma ferramenta de clausura, de prisão, onde eles não tinham para onde ir, não tinham para onde correr, mas eles também não enxergavam soluções a respeito de tudo aquilo. Até que, de repente, as coisas começam a mudar. A água começa a baixar, um pedacinho de terra é visto. Algo novo, uma esperança. Envia o corvo, envia a pomba novamente. Um broto é trazido pela pomba. A vida se renova, a vida se recria. É a chance e a esperança de que tudo possa acontecer. E aí, a arca, de repente, se ancora em um monte. Mais 150 dias para que as águas baixem. Ao todo, queridos, para vocês perceberem, foram aproximadamente 375 dias que Noé e sua família e aqueles animais passaram dentro daquela embarcação. 375 dias, sem saber como seria o dia depois que eles descessem daquela embarcação. 375 dias sem ter convicção de como seria o dia de amanhã. 375 dias lidando com o mesmo cenário, com as mesmas pessoas, com as mesmas angústias, com os mesmos problemas, com os mesmos animais. 375 dias. Para nós, a gente pode falar assim, 1 ano só. Mas para quem estava na arca, 375
375 dias. Depois que a terra baixa, eles esperam mais 70 dias para que a terra seque. Depois que as águas baixam, levam 70 dias para que a terra seque. E aí, finalmente, ele recebe de Deus a orientação: saia da arca. Você, sua família e os animais. Mas a terra já não era a mesma. A terra era diferente, os montes eram diferentes, o movimento era diferente, a vida seria diferente. E talvez a primeira coisa que alguém poderia fazer ao deixar um ambiente como esse é sair dando pulos de alegria, beijar a terra e procurar um abrigo para construir, para saber onde vai passar a próxima noite. Talvez eles nem sabiam mais como andar pela terra, porque tem essa história de quando você fica muito tempo embarcado, as coisas ficam meio movimentadas, não é? Noé deixa aquele seu refúgio, que havia se tornado uma prisão, e a primeira coisa que ele faz, independente de todas as outras, é levantar um altar ao Senhor. E esse altar, ele tem duas possibilidades, e eu acredito nas duas. Ele toma os animais puros, e ele sacrifica esses animais, ele oferece em altar, em holocausto ao Senhor, e como um sinal de adoração e de reconhecimento de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele é soberano, de que eles estavam mantendo firme o seu propósito, mas também um sinal de expiação, e a expiação é como se fosse a confissão de pecados. Um sinal de reconhecimento de que, mesmo eles sendo os únicos sobreviventes daquele movimento, eles reconhecem que eles precisam da graça e da misericórdia e do perdão divino. E é interessante que nessa relação com eles, a fala de Deus a eles nesse momento de holocausto, envolve tanto questões de esperança, mas questões de realidade que são duras, quem sabe para Noé e para sua família ouvirem, porque Deus diz assim: eu não ferirei a terra novamente dessa forma, eu não vou mais destruir a terra como eu fiz, porque a maldade do homem está presente na sua vida desde a sua meninice. E haviam ali apenas 7 seres humanos. Então Deus está dizendo assim: a maldade não foi eliminada, a maldade continua habitando no coração de vocês, e isso precisa ter um jeito. Deus usa a pessoa de Noé para recomeçar uma história da humanidade. Deus destrói toda a humanidade e preserva um homem e sua família para que a vida pudesse recomeçar. Mas Deus sabe que nesse homem também habita a maldade, também habita as limitações, também habita a tendência e a inclinação ao pecado. E Deus continua dizendo: novos ciclos vão surgir, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus aponta para Noé de que aquele momento não era o fim dos ciclos e das etapas e dos momentos de altos e baixos na vida. Aquilo que Noé havia vivido antes da arca, aquele ambiente de maldade, aquele ambiente de sofrimento, aquele ambiente de angústia da parte daqueles que temiam a Deus, porque os homens viviam nesse caos estabelecido. Aquele momento da arca e do dilúvio, onde as incertezas, as lutas, os conflitos, os sofrimentos poderiam levá-los a tentar encontrar qualquer outro tipo de solução, que não fosse continuar obedecendo, respeitando e permanecendo nos propósitos de Deus. Deus deixa muito claro: o sol vai surgir, mas a chuva também vai cair. O calor virá, mas o frio também vai acontecer. Um dia serão dias de flores, outros dias serão dias de árvores secas, sem folhas, ou seja, a vida passa a ter estações. E Deus está deixando muito claro para Noé, e assim como para mim e para você, a vida é feita dessas estações. Há dias em que as flores estão brotando, mas há dias em que as árvores estão secando.
Há dias em que o calor aquece os nossos corações, mas há dia em que o frio tenta congelar a nossa alma. Há dias em que a fartura habita o nosso lar, mas há dia em que a escassez bate à nossa porta. Há dias fáceis, alegres, vitoriosos, mas há dias difíceis, há dias de tristeza, há dias nublados, há dias onde a única coisa que te faz permanecer vivo é a certeza de que Ele estabeleceu as estações, os ciclos da vida, e Ele permanece inabalável, independente da circunstância que eu e você vivemos. A vida é feita dessas etapas, desses momentos e desses ciclos. A questão é que os homens dominados pela maldade não conseguem perceber a ação de Deus, o mover de Deus e o dirigir de Deus. Por isso toda aquela população ficou para trás. Os homens não conseguem perceber porque vivem atolados em si mesmos, e é por isso que chega qualquer problema ou situação e tentam resolver isso por conta própria. Os homens vivem sofrendo e vivendo nesse sofrimento, compreendendo que apenas eles e somente eles são capazes de resolver essas situações. E cada vez que vem esse momento de angústia, cada vez que vem esse momento de luta, cada vez que vem essa situação de calamidade, as dúvidas chegam e os questionamentos vêm, e geralmente isso cai na conta de Deus. O que fica claro para mim nesse texto é que Deus é um Deus inabalável. Ele está acima do caos, Ele está acima das condições climáticas, Ele está acima da terra cheia das águas, e Ele tem uma percepção muito clara do início ao fim das nossas vidas. Mas talvez você não esteja compreendendo muito bem isso ainda. Eu queria chamar aqui a Júlia e o Bruno para me ajudarem. A quem sabe você e eu compreendemos um pouquinho melhor aquilo que Deus nos ensina a partir dessa história. O fato é que a própria palavra de Deus nos mostra que se em algum momento Deus deu a Noé, fica ali por favor, Deus deu a Noé a incumbência de ser a semente de uma nova história para a humanidade. Deus destruiu a humanidade e escolheu a Noé e preservou a Noé. Uma história parecida, mas completamente invertida acontece na sequência. Porque em Jesus, Deus sacrifica um homem, e um que não tinha maldade nem pecado, para que toda a humanidade e toda a criação fosse reconciliada. Em Jesus não há recomeço, há reconciliação. Deus não ignora e Deus não deixa ficar alheio àquilo que eu e você vivemos, mas Ele tem uma nova história para mim e para você. E eu queria que você compreendesse com isso. Essa aqui é a história da minha e da sua vida. Pense nisso como a linha do tempo. Pense nisso como a sua história, do começo ao fim. E você, e eu e você, como seres humanos, queremos ter uma compreensão clara de tudo, como é exatamente do começo até o fim. Segura aqui para mim, por favor. E vocês vão manter esticado, porque eu vou continuar a conversa a partir daqui. Espera aí. A vida, ela é muito mais longa do que eu e você imaginamos. Se você tinha uma percepção da vida, agora você percebe que existe algo muito além. E existe uma eternidade que eu e você não temos condições sequer de imaginar como será. E o fato é que nessa história, que eu e você vamos vivendo, e vamos tentando lidar com os ambientes de sofrimento, nós vamos passando por situações difíceis,
E essas situações difíceis, de luta, de sofrimento, de angústia, de dúvidas, como quem sabe aquelas que Noé viveu antes da arca e depois da arca, vão tornando nossa vida angustiada, porque quando eu chego neste momento da vida, eu não consigo mais enxergar o que está no fim. E aí eu me esforço, e com as minhas próprias forças eu consigo resolver. E com as minhas próprias forças eu consigo resolver. E eu vou compreendendo que esses sofrimentos ou essas angústias resolvidas por mim, elas caem no esquecimento e são apagadas. Ao mesmo tempo que eu vou criando em mim uma autoconfiança de que, seja lá qual for o problema que eu vier a enfrentar, eu sou capaz de resolver, eu sou capaz de lidar com eles, eu sou capaz, e eu vou vivendo com arrogância, com autoconfiança, com soberba, porque eu acho que todas as histórias da minha vida, e todas as lutas da minha vida, da sua vida, eu e você seremos capazes de lidar por conta própria, sem a presença de Deus. Mas há um dia, ou chegam dias, em que essas lutas ficam mais intensas, em que essas histórias ficam mais pesadas, e que usamos todas as nossas técnicas, usamos todas as nossas artimanhas e todas as nossas experiências, eu não consigo olhar para trás e ver qualquer tipo de problema ou sofrimento que eu tenho enfrentado, porque eu resolvi todos eles, mas chega um momento em que situações brutas acontecem, e quantas pessoas chegam em momentos como esse e imaginam que, por conta de um tamanho de situação como essa, dá uma esticadinha para a gente, por favor, a vida não consegue mais ser vivida. E nós ficamos rodeados, concentrados nesse tipo de problema ou nesse tipo de situação, e nós somos levados a pensar em todo tipo de solução, em todo tipo de situação, e tentamos fazer com que isso chegue às consequências mais extremas. Porque eu não sou capaz de lidar mais com os meus problemas. A maldade do coração humano, a ignorância da presença de Deus. E quantas pessoas, por conta disso, já não decidiram interromper a sua vida e deixar de desfrutar da eternidade que eles não conheciam. Quantas histórias se encerraram dessa forma? Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas acreditaram que não era mais possível? E talvez não tenham chegado a esse limite de tentar contra a própria vida, mas simplesmente vivos desistiram de viver, porque permitiram que essa angústia, sem a presença de Deus, conduzisse e controlasse toda a sua vida. O que nós aprendemos nesse texto, o que nós aprendemos nessa história do Evangelho, é que nós não precisamos resolver mais, nós não precisamos tentar resolver os problemas da vida com a morte, porque existe alguém que já fez isso por mim e por você. Deixa bem esticadinho agora. Alguém já resolveu os problemas da vida com a morte. E essa pessoa é maior do que a própria morte. É por isso que há esperança. É por isso que talvez o maior desafio para mim e para você é: não desista de viver. Não desista de crer que aquele que te chamou para o dilúvio é aquele que te faz pisar em terra firme, e é aquele que recebe o teu altar como aroma suave, cheiroso, agradável, mesmo sabendo que no seu coração pode habitar a maldade, ele ainda assim recebe.
E aí dias virão em que você vai passar por problemas. Mas quando você passar por esses problemas, você vai olhar para trás e você vai perceber que ela está lá e que ela fez toda a diferença na sua história. Você vai perceber que ela está lá e que ela começou de fato, fez começar de fato uma nova história na sua vida. E aí você vai entender que isso aqui não é mais um problema a ser resolvido por você, mas é um problema a ser resolvido por ela, pela cruz, pela pessoa de Jesus, que passou pela cruz, mas já não está nela, porque Ele vive, está ressurreto, e Ele me leva e te leva a superarmos quaisquer que sejam os tamanhos das dificuldades da vida, porque tudo que Ele tem para mim e para você, é que eu e você possamos desfrutar de uma eternidade que nós nem conhecemos ou imaginamos como será, mas Ele já sabe porque Ele escreveu os nossos dias. É por isso que eu e você não precisamos desistir da vida, mas podemos crer que nela, por Ele, temos esperança e temos vida abundante. Eu quero te convidar a se colocar em oração em nome de Jesus. Obrigado. Santo é o teu nome, Senhor. Nosso coração, diante da sua presença, Senhor, se rende, se prostra. Como nós temos dificuldade, Senhor, em crer e em confiar. Como nós temos a tendência de tentar resolver tudo por conta própria. Como a nossa natureza tenta nos dominar, nos levar a fazer as proposições que estão longe daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas obrigado pela cruz. Obrigado, Senhor, porque não é mais uma questão de destruir para recomeçar, mas é uma questão de reconciliar. Obrigado porque aquele que não tinha maldade, que não era dominado pelo pecado, que não teve nenhum pecado, apesar de ter sido tentado em todas as coisas, é o elo da reconciliação, é a própria reconciliação. És tu, Jesus, a quem nós adoramos, a quem nós prestamos culto, a quem nós servimos. E és tu, Senhor, que pode fazer brotar a esperança em corações que já desistiram da vida. És tu que pode fazer brotar a vida em corações que vêm vivendo morte dia após dia. És tu que pode nos ajudar a lidar com o sofrimento. Talvez não com menos dor, mas com a convicção de que no Senhor existe esperança, e existe reconciliação, e existe restauração, e existe superação. Bendito é o teu nome, Senhor. Adorado é o teu nome, Senhor. Nos rendemos e nos prostramos. Se alguém aqui neste lugar, Senhor, chegou sem esperança, chegou desistindo da vida, chegou atolado por situações e problemas intransponíveis e sem saber mais para onde correr, que eles saiam daqui convictos de que a sua presença é vida, é eternidade, é abundância. É o Senhor que traz alento e refrigério. É o Senhor que acalma o coração e coloca a vida nos seus devidos lugares. É o Senhor que nos dá esperança para viver e para vencer andando na sua presença. Santo é o teu nome, bendito é o teu nome, em nome de Jesus.